Damos continuidade ao nosso programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o meu querido confrade, amigo, presidente da Academia Paulista de Direito, a mais antiga Academia de Direito do Estado de São Paulo. E como eu faço em todos os programas, eu entrego um livro. Esse é um livro que eu coordenei, o Tributo, Reflexão Multidisciplinar sobre Sua Natureza, com a colaboração de juristas, economistas, educadores. Aqui tem o Delfim Neto, o Fernando Rezende, entre os economistas, Fábio Jambiase, o Eusébio Gonzalez, que foi vice-reitor da Universidade de Salamanca, lá de Portugal, o Diogo Leite de Campos, o Canutilho, que também foi seu professor na pós-graduação em Coimbra, Manuel Porto, que era diretor da faculdade. Isso mesmo. Então, onde eu ofereço, muito obrigado, como eu faço em todo o programa. Então tá bom. E eu trouxe aqui para o senhor o livro que estou lançando hoje, que é o Montesquieu, né? Eu acho que nós estamos numa época de necessidade de recuperação de algumas figuras importantes, clássicas, né? Sobretudo da construção do liberalismo. Mas eu acho que o Montesquieu, entre outras coisas, o livro é uma contribuição bastante original, que trata da relação entre o estilo que o Montesquieu escreveu, os autores que influenciaram a construção desse estilo literário de escritura e a relação disso com o seu projeto político, né? Então, a discussão dessa questão do projeto político. Mas, sobretudo, eu acho que a contribuição da ideia da moderação, né? Não, e é interessante o seguinte, eu gosto muito de Montesquieu. Aliás, não só dele, como Locke, que veio influenciado. Claro. Mas a ideia que eu acho notável, porque a França até hoje não teve propriamente a independência dos poderes que ele desejava. Mas uma das críticas que se faziam ao Montesquieu, que eu acho notável, é que diziam o seguinte: como é que vai se dividir o poder na França? O poder não pode ser dividido. Então, a frase dele, clássica, de que é necessário que o poder controle o poder, porque o homem não é confiável no poder. No meu livro, Uma Breve Teoria do Poder, eu cito muito Montesquieu, porque, na prática, o homem não é confiável no poder. Você pegar o Carl Schmitt, por exemplo, você que é doutor em filosofia, Carl Schmitt, muito criticado na Alemanha, primeiro porque aderiu ao Hitler, depois porque foi perseguido pelo Hitler. Mas ele dizia o seguinte, no Conceito do Político, aquele livro dele, de que efetivamente, na teoria das oposições, você tem a oposição na arte entre o belo e o feio, na economia entre o útil e o inútil, na moral entre o bem e o mal, na política entre o amigo e o inimigo. Exatamente. Que é o conceito do Carl Schmitt. E Montesquieu punha a essência do problema, divisão dos poderes. Exato. E se nós analisarmos a nossa Constituição, como diz no artigo 2º, harmonia e independência dos poderes, harmonia e independência dos poderes. Enquanto os brasileiros não perceberem isso, nós vamos continuar essas turbulências. Patinando, né? Mas eu acho que essa contribuição do Montesquieu é extremamente importante, né? Há várias fontes para isso, né? Quer dizer, primeiro, eu acho que a influência que os moralistas, né, do século XVII tiveram sobre o Montesquieu, Pascal, La Rochefoucauld, La Bruyère e mesmo La Fontaine, com a ideia das fábulas. E, ao mesmo tempo, digamos assim, a tradição filosófica, sobretudo de vertente inglesa, né? Eu acho que a influência de Locke é importante no Montesquieu, mas ele também foi um ledor assim, assíduo de Hobbes. Claro, foi. E foi também digamos assim, alguém que admirava o trabalho que Spinoza teve no sentido da construção da ideia de liberdade, né? Então, todo o sistema que ele propõe, que eu acho que esse é o grande passo do Montesquieu, está ligado a essa ideia da construção da liberdade. Hobbes, La Bruyère. E para hoje, né, eu acho que disse, Ives, eu acho que é extremamente importante. Nós estamos precisando, efetivamente, dessa busca do equilíbrio, né? Essa ideia da harmonia. Moderação. Eu acho que é preciso construir diálogos, construir pontes, não é? Claro. Nós não estamos mais na época dos radicalismos, né? Eu acho que a era das revoluções, ela acabou,
não é? Nós não temos, digamos assim, uma perspectiva, não temos mais essa idolatria pela ideia de revolução, ainda bem, não é? Porque a ideia de revolução é uma ideia de uma certa predominância num determinado período de um certo irracionalismo, não é? Então nós precisamos recuperar um pouco essa ideia, essa tradição da ideia de que nós temos uma razão fundadora das relações humanas, quer dizer, aproximar mais as pessoas, né? Então eu acho que é isso que nós estamos precisando, sobretudo aqui no Brasil, e o Brasil, ele não precisa, digamos assim, se ligar a essa corrente internacional, né, que é muito perigosa, que é a corrente dos radicalismos. O Brasil tem muitas coisas importantes a criar, né? Sobretudo nos foros internacionais que eu tenho participado, tanto no Banco Mundial como na UNCITRAL, o que admiram no brasileiro e buscam nos brasileiros, nas brasileiras, é exatamente a capacidade de criação de soluções, né? E criação de soluções conciliatórias, né? Então isso nós estamos passando por uma fase muito difícil na política brasileira, mas essa busca dessas condições é importante. E daí eu acho que o papel da Academia Paulista de Direito, quer dizer, digamos, o protagonismo dela, como referiu na nossa primeira parte, da nossa conversa. O protagonismo pode ser no sentido de mostrar qual é, digamos assim, o papel do direito nisso, né? Nós estamos ainda, o Brasil ainda vive, digamos assim, uma situação muito precária, em que o direito tem que se adequar muito às conveniências políticas. Isso não pode mais acontecer, não é? Eu acho que o direito tem uma capacidade civilizatória extremamente importante, ele tem uma contribuição para a política maravilhosa, quer dizer, todos esses juristas que nós estamos falando, Montesquieu foi um juiz, no parlamento lá de Bordeaux, Locke era um cultor do direito, mas o Hobbes especificamente era um jurista, Bacon... Foi o que realmente procura dar no Leviatã uma visão assim do Estado, embora uma dose de pessimismo muito grande. Né? Claro, mas é um pouco isso que é o momento que eles estavam vivendo, e um pouco isso, que eu acho que isso é importante a gente sempre refletir nessas duas coisas. O pessimismo que eles viveram na construção do Estado moderno é um pouco o pessimismo que nós estamos vivendo hoje. E essas situações de crise, eu acho que é importante dizer isso sobretudo para os jovens. Eu acho que o grande projeto da academia para os jovens, elas permitem a criatividade e permitem a construção de grandes doutrinas, grandes teorias. Não há filósofo no mundo, né, desde Platão, que não tenha vivido numa situação de crise, né? Platão viveu o período sério da Guerra do Peloponeso, mas, no entanto, a filosofia dele é extraordinária, né? Quer dizer, na construção dos diálogos, do estilo e assim por diante. Então, eu acho que a filosofia aliás, ela tem esse... que, de alguma forma, uma influência ateniense sobre o pensamento de Montesquieu, porque, de certa forma, a tripartição de poderes. E a Guerra do Peloponeso foi uma guerra em que, na verdade, pela primeira vez, a Grécia se uniu em dois blocos grandes entre Esparta e Atenas. Pois é. E saiu perdendo, né? Porque a externa, depois de 20 e poucos anos, 27. A derrota mas o livro A Guerra do Peloponeso do Tucídides é um livro maravilhoso. Tucídides é fantástico. E sobretudo na construção do estilo. Mas eu acho que saiu perdendo, né? Porque o que houve de derrota foi a democracia, né? A experiência democrática. Mas foi também por, digamos o seguinte, apesar do domínio da Magna Grécia, etc., de Atenas, o que você tinha era, do ponto de vista militar, Esparta sempre levou vantagem sobre Atenas. Claro. Lá era um grupo de pensadores, Esparta era um grupo de guerreiros. Exatamente. Quer dizer, e a função de alguns elementos dentro de Atenas, que depois bandearam para Esparta. Pois é. E tem até aquela passagem muito interessante do Tucídides, em que os espartanos estão conversando e estão criticando os atenienses, dizendo que os atenienses gostam de falar muito. Exatamente, que era verdade. E os atenienses gostavam de falar porque eles gostavam de deliberar, né? Exatamente. Quer dizer, um direito sagrado era da pessoa usar a palavra, né? Exato. Isso é uma coisa que nós guardamos até hoje, né? Passa por todo esse processo. Nós, advogados, mais do que os outros. E somos criticados por isso. Agora, e esse congresso que você vai fazer agora? Bom, agora nesse ano nós vamos fazer várias coisas na academia. Nós vamos ter o Congresso Internacional, o segundo Congresso Internacional. Eu já fiz contato com os chineses para participarem desse congresso, porque lembra-se que no ano passado nós trouxemos
Portugal, Espanha, França, a Suíça e a Grécia. Certo. E esse ano eu quero também trazer novamente a contribuição desses governos e das comunidades intelectuais, né, desses países, né, a contribuição civilizacional desses países, mas eu gostaria de dialogar um pouquinho também com a contribuição chinesa, né, que está se tornando cada vez mais, digamos assim, relevante no mundo, e nós precisamos conhecer isso, né, para nós ainda é um mistério, né, nós que gostamos da liberdade, da construção da democracia, assim por diante. E nós vamos então trabalhar um pouco a ideia da democracia e da justiça, né. O ano passado nós falamos dos direitos humanos e da Constituição, evidentemente, mas esse ano eu acho que é o momento de nós falarmos de democracia e justiça. Quais são, digamos assim, as virtualidades de um Estado democrático de direito, como é que nós vamos garantir, digamos assim, a sua preservação, mas sobretudo olhando para a justiça. Quer dizer, qual é o papel da justiça nesse sistema da separação de poderes, como é que a gente pode contribuir para que o Brasil seja um país melhor, quer dizer, como é que a gente pode dar, digamos assim, não apenas a contribuição dos juízes, mas também dos advogados, promotores, enfim, de todas as profissões, de todos os juristas, como é que nós podemos pensar o direito, ao mesmo tempo levando em consideração as consequências econômicas, sociais, não é, das nossas decisões. Porque nós não podemos nos blindar como se o direito fosse uma ciência totalmente fechada, nós temos que nos abrir para a sociedade. Então, na medida que nós temos a academia como um instrumento, a gente pode, digamos assim, levar esse programa, que eu diria assim, de política do direito, né? Quer dizer, no sentido mais nobre do termo, no sentido mais nobre da valorização daqueles princípios que só o direito pode fornecer para a sociedade. Meu caro Alfredo, eu agradeço muito a sua presença no programa. O tempo nesse programa é um inimigo permanente, porque é tão limitado. E lá estaremos juntos de novo no Congresso. Eu espero que seja tão brilhante quanto foi o do ano passado, que realmente deixou uma produção científica, um trabalho a ser refletido ainda muito importante. Muito obrigado, meu caro Alfredo, e vamos nos encontrar durante esse ano na preparação do Congresso. Obrigado. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.